Jesus Christ. Bem, aqui como vocês podem ver, ó, eu criei um mecanismo. Esse mecanismo ele tem algumas peças de impressora. Eu escolhi a impressora porque a impressora tem algumas características importantes. Por exemplo, você tem um motor de passo que pode ser usado para muita coisa. Então, a impressora é uma coisa que eu adoro, a impressora jogada fora. Porque você tem muitas peças lá que você pode usar. Você que trabalha com robótica, você pode usar o motor de passo para fazer projetos muito interessantes. Então é importante ficar atento aí no que você acha pela rua, que às vezes, ou se você tem uma impressora em casa que não funciona mais, enfim, dá para tirar umas peças bem interessantes. Aqui eu usei um tracionador de papel, uma das peças do tracionador de papel, para criar um gatilho. E aqui especialmente, usando mal e porcamente uma cola, eu criei um came que eu prendi no motor da impressora. Qual que é o resultado disso? A minha ideia era que, colocando o gatilho, quando esse motor girar, assim, nessa posição, esse gatilho seria acionado. Perceba lá o que vai acontecer, ó. Quando o motor gira, ó, aqui, ó, ele fica nessa posição. E aí quando o motor gira, olha o que acontece. Esse pequeno movimento é o suficiente para disparar o gatilho da máquina. Entende? Que basicamente é o coração da coisa. Como se tratava de um protótipo e que, aliás, deu bem bastante certo, o nível de acabamento é 0, né? Mas se eu quisesse, obviamente, melhorar tudo isso, eu poderia ter feito, mas enfim. Como não havia necessidade estética e também porque o uso ia ser muito resumido, não achei necessário incrementar mais, entendeu? Esteticamente. Esse aqui, ó, é o segundo mecanismo que eu usei para o invento, que é o quê? Eu usei uma mola de máquina de lavar roupa, que também era sucata. Coloquei uma barra roscada aqui com um limitador de avanço, mas enfim, isso aqui é desnecessário até na brincadeira. Coloquei um fio aqui que está travado exatamente no gatilho. Porque quando esse came gira, isso dispara. Olha, vou tentar pegar tudo aqui, ó. Bem, aqui esse mecanismo é o mecanismo de disparo da espoleta. Então o que acontece? Eu peguei aqui um aço, que por acaso era o eixo da impressora. Fiz uma pequena solda aqui, ó. E criei um dispositivo onde eu tenho um tubo, que na verdade é uma câmara de expansão. Ao mesmo tempo, porque aqui em cima eu coloco a espoleta, que foi simplesmente um furo na medida em que a espoleta serve. Aqui no caso eu estou usando a espoleta 209. Essa daqui é a espoleta, que quando eu vou armar, eu faço o quê? Uma vez recuado aqui o gatilho, ó, eu simplesmente venho e introduzo nessa posição, veja, nessa posição, eu introduzo no buraco que está dentro desse tubo. Aqui não vai dar para ver, mas enfim. É uma câmara de expansão, uma guia para o eixo. E aqui um eixo, uma mola, enfim, tal. E aqui embaixo tem um pequeno corte, não sei se vai dar para pegar.
aqui, ó, você tem um corte. Aqui você tem um corte no eixo, tá? Olha lá. Esse corte, ele trava nesse gatilho aqui embaixo. Então, o que que eu faço? Basicamente, eu puxo para baixo e travo o gatilho. Uma mão é um pouco difícil, mas... Vamos lá, vamos ver. Acho que eu consigo. Aí, é isso. Quando esse curso aqui, ele bate ali, ó, automaticamente ele usa uma força suficiente para destravar o negócio. E aí, essa ponta, aqui na frente, temos uma ponta. Essa ponta, ela vai bater exatamente onde? Na traseira da espoleta, fazendo a função do cão. Aqui eu tenho uma máquina de airsoft, comprada aí em qualquer loja. E aqui eu fiz o que? Eu coloquei nesse lugar, eu coloquei embutido aqui dentro um controle remoto de carrinho, de controle remoto. E aqui dentro do tubo, não sei se vai dar pra ver, provavelmente não, eu coloquei uma antena. Então aqui dentro eu tenho uma bateria, simplesmente eu fiz o que? Coloquei aqui dentro embutido, tirei essas dois parafusos, coloquei uma bateria de 9 volts aqui dentro, instalei um controle remoto de carrinho, que eu simplesmente não fiz nada, tirei do carrinho e coloquei aqui dentro, que é uma plaquinha muito reduzida. Peguei uma antena e coloquei a antena aqui dentro da arma, dentro do tubo da arma. Como é uma arma de plástico, não vai interferir no sinal de RF. Para quem entende um pouquinho de controle, sabe o que eu tô falando. Ela não vai interferir no sinal da antena, simplificando, né? E aí esse sinal então avança por algum lugar aqui na frente da arma em direção a uma placa eletrônica que está instalada aqui atrás, que não dá para ver. Essa placa eletrônica também do controle de carrinho, do carrinho remoto. E aí o que que acontece? Basicamente eu estou acionando um carrinho de controle remoto. Só que o controle, o que que é? O botão do gatilho. Quando eu aperto o gatilho da arma, esse sinal de RF é mandado para cá, mandando acionar teoricamente o motor, né, do carrinho de controle remoto. Só que, ou a direção no caso. E aí quando aciona essa plaquinha, simplesmente esse motor gira. E aí quando esse motor gira, que é um motor de impressora, que é um motor de 9 volts, no caso da impressora, enfim, é um motor de tensão diferente, mas isso não vem ao caso. Vai funcionar, entendeu? E aí então essa plaquinha aciona esse motor e esse motor gira o came, disparando o gatilho, soltando essa trava, disparando esse cursor, e aí então acionando esse gatilho que explode a espoleta, e ao mesmo tempo esse cão, esse avanço dessa lingueta explode o que está sobre a mesa. Bem, a posição que eu escolhi para mostrar para vocês como funciona é essa, e vocês vão entender por quê. Quando eu apertar esse botão, eu vou enviar um sinal de RF para aquela placa que está embutida dentro da mesa, aquele motor vai girar, e aí então, teoricamente, essa caixinha deve pular, tá bom? Vamos lá? Televisão.